Gravando. Olá, nós estamos na série Boas Práticas Turismo Rural Consciente. A gente começa essa série com o José Fernandes, que é o diretor-geral da Rede dos Sonhos. Na verdade, o Zé é um grande empreendedor do turismo, de uma forma em geral, e ele começa a falar sobre esse novo momento que estamos hoje vivendo em 2001. Obrigada por participar desse projeto, Zé. A palavra é sua. Bom dia a todos, principalmente aos colegas que trabalham nesse segmento do turismo rural e no turismo rural consciente. A gente fica muito honrado de estar podendo compartilhar com todos informações relativas a esses momentos tão complicados que a gente vem vivendo, né? Assim como em todos os segmentos aqui no Brasil, o segmento de turismo ele foi extremamente desafiador, porque, na verdade, nós que trabalhamos com turismo, e principalmente com turismo ligado à agropecuária, né, que é o turismo rural, e a gente já vinha adotando um monte de ações exatamente para que a gente tivesse um turismo rural muito consciente aqui dentro das nossas organizações. Quer dizer, a gente teve que se readaptar em uma porção de coisa, né? Mas a gente sempre diz o seguinte, e hoje, depois já de algum tempo de toda essa pandemia, né, a gente pode dizer que a gente conseguiu transformar a nossa empresa numa empresa um pouco diferente do que ela era antes da pandemia, mas sem deixar de fazer todas as ações de sustentabilidade que a gente sempre fez, né? E eu até diria o seguinte, a questão da sustentabilidade que a gente sempre apregoou na nossa organização, ela veio nos ajudar tremendamente na reorganização perante esse grande problema, né? Então, só para quem não conhece muito bem o que a gente faz, eu sou engenheiro agrônomo, né? E eu trabalhei em multinacionais. E em um momento da minha vida, que foi em 1992, eu resolvi mudar totalmente a minha vida em si, voltando a trabalhar mais focado na agropecuária. E foi assim que eu, na verdade, saí da multinacional e voltei para uma terra que eu tinha comprado aqui em Socorro, a minha terra lá, natal, né? E nessa terra eu tive o primeiro grande desafio, né? Fazer essa terra me dar lucro, né? Não basta a gente só gostar da agropecuária, mas se a gente não tiver algum resultado financeiro, você fica realmente numa situação difícil de poder fazer o seu negócio crescer e você ter um resultado ao longo do tempo, né? E na verdade, o primeiro desafio que eu encontrei foi exatamente esse. E eu encontrei a solução nesse momento, né? Quando a gente resolveu abrir o primeiro empreendimento turístico, o Campo dos Sonhos, voltado para turismo rural, foi ter realmente descoberto que o turismo rural ele realmente poderia trazer uma base sustentável para o meu negócio. Por quê? Porque eu poderia continuar produzindo produtos agropecuários, agregando valor a eles, né? Porque eu montei torrefação de café, queijaria, produção de mel e uma porção de coisas que a gente montou aqui, né? E a gente começou, através do turismo, a vender tudo isso para o consumidor final. Então, a gente passou a não dividir a lucratividade do nosso negócio, né, com nenhum intermediário. A gente era produtor rural, continuamos sendo produtores rurais, a gente agregou valor aos nossos produtos e vendeu para o consumidor final
ficando com a lucratividade total do negócio. Então, quer dizer, esse foi o primeiro passo que a gente tomou nesse tempo que nós iniciamos a questão do turismo rural. É lógico que quando você trabalha, abre a propriedade para as pessoas poderem comprar produtos que você tem, né? Isso faz com que as pessoas também tenham o desejo de ficar nessa propriedade, se hospedar, se alimentar. Então, a gente começou com turismo rural e a gente foi evoluindo, né? Abrindo, construindo um local para hospedagem, construindo um restaurante, a lanchonete a gente já tinha dentro do primeiro contexto, mas a gente, logo no início, a gente descobriu que tinha um segmento muito interessante que estava se desenvolvendo no turismo rural, que eram os pesqueiros. O segundo pesqueiro mais antigo do Brasil estava aqui em Socorro, e ele tinha um movimento enorme. E a gente tinha apenas um lago nessa época, nós construímos mais 19 lagos. E a gente também abriu esse setor, né, da possibilidade de produzir peixes e fazer com que esse peixe, né, nos atraísse grande número de pescadores que, além de vir para pescar, traziam suas famílias e, com isso, também usufruíam de todas as outras coisas que a gente tinha aqui, levando, inclusive, os produtos rurais que a gente produzia. Levava o nosso café, levava o leite, levava o queijo e assim por diante. Então, foi dessa forma que a gente iniciou o primeiro projeto, que é o Campo dos Sonhos. E depois de algum tempo, já tendo um resultado muito interessante desse negócio, nós compramos uma área um pouco diferente. A primeira área, a gente só tinha um local sem atrativo turístico, né? Nós tivemos que criar todos os atrativos turísticos. É o que acontece muitas vezes com grande parte das propriedades rurais que talvez vocês tenham, né? Não tem nenhum atrativo, não tem cachoeira, não tem uma área assim significativa de ecoturismo e não tenha outros atrativos dentro da propriedade rural. Daí você cria os atrativos dentro da propriedade rural, né? O segundo, a gente já tinha um atrativo muito interessante, que era uma cachoeira, né? Que a gente batizou de Cachoeira dos Sonhos, né? E aí a gente compramos uma propriedade que é interessante, que a agricultora, né, ela dizia, essa propriedade é péssima, porque tem muita pedra, tinha uma pedra enorme, né? Uma pedra enorme, muito grande, era muito montanhosa, né, a área, né? E tinha um rio que passava lá, que não tinha só uma cachoeira, tinha cachoeira, corredeiros, uma prainha, que o pessoal invadia essa propriedade e deixava a porteira aberta, então o gado dela vivia saindo. E se de um lado esse local ele tinha dificuldades em se implantar atividades agropecuárias, do outro lado ele tinha um cenário muito interessante para o desenvolvimento de turismo, principalmente de ecoturismo e, na sequência, o turismo de aventura, que a gente começou a trabalhar com 14 atividades nesse local, né? Mas, mesmo assim, a gente não deixou de aproveitar alguns espaços que a gente tinha da propriedade para ter também produção de leite, produção de café, a gente tinha alguns lugares com produção de café, pastagem e diversos tipos de animais, como cabrito, carneiro e outras coisas. Então, a gente criou um segundo lugar que passou a chamar Parque dos Sonhos, né? E depois, em 2017, a gente comprou ainda uma outra área que tinha uma fazenda, até a gente comprou bem antes. Nós compramos uma área em 2010 que tinha um casarão antigo. E tinha uma área também montanhosa tal, e passava um rio nela, que é o Rio das Antas. E aí, nessa outra área, a gente também resolveu
trabalhar com turismo rural, turismo de aventura e também a parte de hospedagem, né? E aí a gente também criou todo um projeto para essa área, né? Com vários tipos de atividades, né? E ela passou a chamar Terra dos Sonhos, né? E o ano passado, o ano retrasado, né, 2019, a gente adquiriu no final do ano uma fazenda antiga aqui da cidade, né, que fica num lugar muito alto aqui da cidade de Socorro. Fica a 1.400 metros de altitude, com uma temperatura uns 4 graus mais baixo do que da cidade. Era uma antiga fazenda que tinha gado, café e outras coisas, né? Mas já tinham cortado toda a parte de café e a gente aproveitou a estrutura toda dessa fazenda para que a gente pudesse transformá-la também num lugar de hospedagem, mas também com atividades de turismo. Nós temos uma mini fazendinha com toda a parte de turismo rural, turismo de aventura, e esse lugar também tinha um atrativo turístico interessante, que é 12 cachoeiras de pequeno porte. Então, e com canyons, né? Tudo que a gente tinha lá na propriedade, a gente transformou isso em produto turístico, né? Bom, então, com 4 locais, a gente passou a criar, nós tínhamos já 4 locais diferentes, pegando o município de Socorro e o nosso município vizinho de Bueno Brandão, né? Porque a gente tem um dos empreendimentos fica na divisa Socorro-Bueno Brandão e o outro fica já dentro do município de Bueno Brandão, que é o Terra dos Sonhos. E aí a gente criou a Rede dos Sonhos Hotéis Fazenda, né? Logicamente, com 4 locais, né, nós passamos a ter um grande desafio, né? Porque você tomar conta de 4 locais diferentes, a gente sabe que turismo rural, turismo de aventura, exigem uma coisa, exigem pessoas, gente. E a gente, com 4 locais, nós passamos a ter 260 colaboradores. E aí, o grande desafio nosso foi exatamente como administrar 4 locais e 260 pessoas, né, trabalhando nesses locais, fazendo atividades das mais diversas possíveis. Então, a gente passou a ter um negócio bastante complexo, né, porque a gente trabalha a parte de agropecuária, a gente trabalha a parte de alimentação, hospedagem e um monte de atividades, tanto atividades voltadas ao turismo rural, como atividades voltadas ao turismo de aventura. Bom, dentro desse contexto, né, foi, principalmente no último hotel que a gente ainda estava investindo, né, que aconteceu a pandemia, né? Quando a gente começou a ter esse grande problema, né, que nos afligiu, já de cara aconteceu uma coisa. Nós tivemos que paralisar as nossas atividades, né, por 3 meses. 2 delas até ficaram paralisadas por 3 meses e 2 por 5 meses. E aí veio o maior desafio que a gente vem enfrentando até hoje. Nunca a gente, depois de quase 30 anos trabalhando no segmento de turismo e tendo atividades também agropecuárias, né, a gente imaginava se deparar com uma situação tão drástica assim, né? Lógico que quando você tem uma situação acontecendo desse tipo, onde você é obrigado a paralisar atividades, significa o seguinte, que você passou a não ter receitas desse setor, né? Setor que eu estou dizendo, o setor de turismo. O setor de turismo representava já
mais de 80% do nosso negócio, mas a gente tinha toda a parte de agropecuária agregada a isso, né, alavancada pelo turismo, né? Mas, ao paralisar nossas atividades, né, a gente ficou com um desafio enorme pela frente, porque a gente tinha um custo fixo muito alto, né? 260 pessoas trabalhando para nós, né? E aí a gente teve duas situações. A parte da agropecuária, nesse momento, ela, logo na sequência, ela foi afetada, mas afetada pouco, como aconteceu com a agropecuária brasileira, né? Eu digo foi afetada por quê? Porque a gente produzia queijo para vender para o turista, a gente produzia café para vender para o turista, a gente vendia mel, própolis, pólen, tudo para o turista, vendia verduras que sobravam dos restaurantes, nós tínhamos produção de frutas, uma opção de coisas assim. Então, essa área da agropecuária, né, apesar de a gente ter uma produção muito diversificada e vendendo-se tudo diretamente para o turista, nós tivemos que redirecionar toda essa produção para quem? Para a população local da cidade, né? A gente precisou começar a trabalhar de uma forma diferente com esses produtos, né? A gente começou a ter que entregar esses produtos na cidade, para quitandas, supermercado e até para consumidores finais, né? Então, esse foi o primeiro desafio enorme na agropecuária. A gente, nas primeiras semanas, a gente patinou porque a gente ficou, como acho que todo mundo que recebeu essa nova situação, né, ficou com um desafio enorme pela frente, o que fazer diante do problema, né? Nós tivemos que reagir muito rapidamente para que a gente não perdesse dinheiro nessa área da agropecuária. Visto que na área do turismo, a coisa foi muito mais drástica. A gente não pôde mais operar por 3 meses o turismo, né? Então, totalmente paralisado. Mais de 80% dos nossos colaboradores estavam focados na parte de turismo, né? Então, vocês imaginam qual foi a situação que a gente teve que deparar, né? A gente teve problemas nessa outra área, que é a área do turismo, né? Que foi, primeiro, a gente tinha muita gente já reservado e a gente teve que devolver reservas, a gente teve que renegociar contratos, a gente teve que fazer mudanças significativas no plano de negócio da Rede dos Sonhos. Tudo isso por quê? Porque a paralisação, um grande número de pessoas, um grande número de colaboradores, né, significa um custo fixo enorme a ser mantido, né? Porque a gente teve que manter grande parte da equipe. Mas, de cara, nós já tivemos que tomar uma decisão. A gente não sabia exatamente o que ia acontecer pela frente e a gente sentou e falamos, o nosso plano que existia, nós vamos ter que jogar no lixo e fazer um novo plano para o nosso negócio diante dessa situação de incerteza, inclusive, que estava acontecendo nesse momento. Isso, de cara, fez com que a gente tivesse que tomar uma decisão de reduzir 40% dos nossos colaboradores. Então, esse foi, talvez, o impacto mais doloroso que um empresário pode ter, né? Se desfazer de equipes de pessoas que se dedicavam ao seu negócio. Mas para que isso ocorresse de uma maneira mais civilizada e mais humanista, que a gente sempre foi uma empresa que levou muito em consideração, a gente sempre diz, inclusive, o seguinte, que o maior patrimônio que a gente tem não é o patrimônio físico, né? Uma empresa como a nossa, com 260 pessoas,
o patrimônio maior que a gente tem são as pessoas, né? Porque os produtos, todos que a gente produz no turismo e mesmo na agropecuária, são produtos que só acontecem e só são produzidos devido às pessoas, né? Então, foi um momento extremamente doloroso para a gente, mas a gente teve que usar critérios muito humanos, em termos de não causar grandes problemas para as famílias que trabalhavam para a gente. E a gente teve que adotar critérios, por exemplo, de, primeiro, identificar quem eram as pessoas mais recentes dentro da organização, que estavam menos ainda em período de experiência, e essas pessoas a gente teve que negociar com elas a saída delas. Assim como a gente tinha gente que estava há muitos anos na empresa, algumas já aposentadas e que não dependiam tanto financeiramente tanto da empresa, essas a gente negociou também com essas pessoas. Depois a gente criou um plano voluntário, porque quando você cria um plano voluntário, né, são as pessoas que estão tomando a decisão de sair, não a empresa que está demitindo essas pessoas. E nesse plano voluntário, a gente também conseguiu que uma parte das pessoas que tinham interesse de sair, por N razões, às vezes razões até particulares ou vontade também de mudar nesse momento, né? Então, uma parte das pessoas também deixou a empresa. E, finalmente, a gente teve que ver as questões ligadas à produtividade das pessoas. Aí não tem outro jeito, né? Se você tem nas equipes ainda pessoas que têm baixa produtividade, a gente teve que repensar sobre isso, porque muitas vezes essas pessoas que têm baixa produtividade nas equipes, elas são influenciadoras das demais para que as demais tenham baixa produtividade, né? E esse foi um momento que a gente teve que fazer essa reformulação. Se a gente tinha gorduras dentro da empresa, devido a essas pessoas, da gente manter até essas pessoas, nesse momento não dava para ter essa gordura a mais dentro da empresa, né? Então, a gente teve que realmente refazer a organização. Nós tínhamos, nesse momento, 14 gerentes, e a gente, cada gerente cuidava de um setor, da agropecuária, outro dos restaurantes, outro da área de recepção, outro da área de manutenção e assim por diante. A gente teve também que reduzir o número de gerentes. E a gente criou um gerente geral para cada um dos locais, né? E, com isso, um gerente geral em cada local, a gente buscou ter maior agilidade dessas pessoas que estariam presentes 100% do tempo nos 4 locais, né? E elas poderiam avaliar melhor toda a situação e todos os colaboradores, né? E, com isso, a gente só deixou alguns gerentes de assessoria para esses 4 gerentes gerais, né? Por exemplo, gerente de RH são gerentes extremamente necessários quando você trabalha com muitas pessoas, mas a gente teve que também ter uma equipe de outros gerentes, né, que eram fundamentais dentro do processo, como, por exemplo, um gerente de manutenção, que cuida de toda a manutenção dos hotéis, um gerente voltado toda a parte de compras, também compras, o gerente financeiro, que cuida de toda a parte de finanças, a parte administrativa da empresa. Então, alguns gerentes assim foram mantidos para assessorar exatamente a Rede dos Sonhos em termos de condução do nosso negócio diante da crise, né? Hoje a gente sabe que essa reformulação ela foi muito interessante porque ela trouxe uma nova maneira da gente gerenciar todos os negócios, né? E uma maneira mais ágil da gente estar atuando e
fazendo com que as atividades, né, continuasse tendo a eficiência que tinha já antes, né, mas a gente pudesse ainda melhorar muito a questão da produtividade das pessoas, visto que a gente, quando reiniciou as atividades, né, nós reiniciamos com menos pessoas do que a gente tinha antes. E a gente pôde perceber que esse reinício das atividades, né, identificaram uma situação de maior produtividade de quem ficou, né? Lógico que a gente tem toda uma política de incentivos, né? Até porque uma das coisas fundamentais dentro da empresa, né, é você ter uma política de RH eficiente, onde a política de RH ela permite fazer com que você tenha, desde a entrada da pessoa, ela já tenha, na verdade, um compromisso com a empresa através do quê? Através da descrição de cargo. Então, todas as pessoas sabem exatamente, através da descrição de cargo dela, né, quais são as funções que ela vai exercer dentro da atividade que ela tem, de camareira, de garçom, de garçonete, inclusive da parte rural, né? Quem cuida de animais, quem é o retireiro, e assim por diante. Todos sabem e tem uma descrição de cargo e ela assina abaixo a descrição de cargo, né? Com todos os itens de compromisso que ela assumiu com a empresa. Inclusive, itens fundamentais, porque a gente tem na empresa hoje todos os princípios da organização baseado na missão, na visão, nos princípios e valores e na política, né? Então, 100% dos nossos colaboradores têm que estar alinhados com exatamente os princípios da nossa organização, porque toda organização ela tem que estar baseada numa cultura. E a nossa cultura exatamente diz o quê? Que nós, em termos de visão, queremos ser referência no mercado. E para ser referência no mercado, nós temos que ser melhores com os demais, melhores do que os demais empreendimentos desse mesmo segmento no mercado, né? Então, isso a gente busca aqui direto, é ter essa referência. Nós temos que ser referência em tudo aquilo que a gente faz. Referência nas atividades que a gente oferece, referência na gastronomia que a gente tem aqui dentro, referência na hospedagem, referência nos produtos agropecuários que a gente produz, né? Então, a gente quer ser referência. A outra coisa fundamental dentro da nossa cultura e dos nossos princípios é que nós temos uma missão, né? Que a missão nossa é muito clara. Ela é proporcionar momentos de felicidade e encanto para as pessoas que nos visitam, que se hospedam e que estão aqui dentro do nosso local. Inclusive, isso é válido até para os nossos colaboradores, né? As pessoas que trabalham conosco, elas têm que ser felizes para poder passar felicidades para os nossos clientes. Esse é o princípio básico. Se você não dá felicidade para os seus colaboradores, como é que ele vai passar felicidade para os nossos clientes, para os turistas, né? Para as pessoas que vão consumir os nossos produtos, né? E como é que a gente vai encantar as pessoas se a gente não tiver colaboradores satisfeitos com o nosso tratamento que é dado a ele? E nós também temos princípios e valores, são os nossos 10 mandamentos, né? E os nossos 10 mandamentos dizem que a gente tem que trabalhar com transparência, com honestidade, a gente tem que ser ética no mercado, a gente tem que trabalhar com amizade e companheirismo, nós temos que ter qualidade de vida, né? Nós temos que saber respeitar a todos. Então, o respeito é fundamental dentro da nossa organização, né?
Mas também a gente tem princípios e valores muito ligados à nossa cultura e ao grande objetivo nosso. Um dos princípios e valores é a sustentabilidade, né? Então, os nossos negócios têm que ser sustentáveis. Então, a gente busca a sustentabilidade como se fosse uma coisa assim principal que a gente tem dentro da nossa organização, né? Então, a sustentabilidade é uma coisa assim primordial para nós. Então, ela está nos princípios e valores, né? E nós também temos uma coisa que a gente cultua aqui, a questão da segurança, né? A segurança em todos os sentidos, no sentido mais amplo da palavra. Nós não estamos falando de segurança para turismo de aventura, nós estamos falando de segurança para tudo, né? Segurança daqueles trabalhos na cozinha, a segurança que envolve todos os equipamentos que a gente utiliza, o uso de EPIs, né? Em todas as atividades que são necessárias. Então, a segurança de uma maneira muito ampla, né? E nossos princípios e valores também, dentro da própria sustentabilidade dos fatores sociais, nós atendemos a todos os tipos de pessoas, né? Isso é um princípio e valor fundamental. E quando a gente diz que atende todas as pessoas, nós atendemos crianças, nós atendemos idosos, nós atendemos famílias, nós atendemos empresas, nós atendemos escolas, é um segmento muito importante hoje para a gente atender escolas, mas a gente atende grupos especiais, né? As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, todo o nosso negócio, os 4 locais são adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, não só adaptados, nós somos certificados. Nós somos empresas certificadas em acessibilidade, né? Que é uma coisa que está dentro da nossa cultura. Tanto é que o nosso slogan da Rede dos Sonhos é turismo para todos. Todos na acepção da palavra. Todas as pessoas merecem fazer tudo que a gente oferece aqui. Então, a gente tem que, na verdade, criar produtos que sejam adaptados a todos, né? Então, aí estão os nossos 10 mandamentos, né? Mas nós também temos a questão da nossa política, que é baseada em 5 pilares. Quer dizer, é lógico que um pilar de atender bem o nosso cliente é um pilar fundamental, né? A gente nunca pode se considerar perfeito. Portanto, melhoria contínua e inovação é uma coisa que a gente persegue o tempo todo, né? Uma outra coisa, um outro pilar que nós não deixamos de lado de forma alguma é a legislação. Nós temos que operar dentro das leis que existem no nosso país, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Então, nós seguimos todas as leis, nós somos formalmente constituídos e tudo que a gente faz na forma da lei. Os nossos alvarás incluem tudo que a gente faz, desde atividades de aventura, atividades rurais e assim por diante. Então, nós somos uma empresa 100% legalizada, né? O outro pilar que a gente já você vê que esse pilar está nos princípios e valores, mas o pilar da sustentabilidade está na nossa política, né? Nós queremos ter um respeito enorme, né? E está perseguindo todos os fatores sociais importantes, porque nós vivemos numa sociedade, as pessoas elas têm que ser tratadas de maneira adequada, né? E a gente não pode tratar só as pessoas que trabalham conosco, mas no bairro a gente está constituído, na cidade, no estado e no país. Então, os fatores sociais são fundamentais. A contribuição que a gente dá para a sociedade é onde a gente está inserido. E os fatores ambientais,
eles são fundamentais para qualquer negócio hoje. Então, a gente atua na parte ambiental de uma maneira muito abrangente. Nós já ganhamos, por isso, quase todos os prêmios no Brasil, né, que premiam empresas que têm esse tipo de comportamento. A responsabilidade social, não só com a sociedade, mas com o meio ambiente, né, são primordiais para o nosso desenvolvimento. E, logicamente, na base da nossa gestão, estando os sociais e os ambientais, eles nos remetem exatamente numa outra coisa, né, nos fatores econômicos. Toda vez que você trabalha de maneira profissional, né, as questões sociais e ambientais, a gente tem um efeito positivo nas questões econômicas. Muita gente acha que, às vezes, sustentabilidade representa custo, né? Mas a gente, hoje, tem certeza absoluta de que sustentabilidade representa economia, né? Tudo que você recicla dentro do teu negócio, tudo que você faz de bom uso da água, que é essencial para todos nós, tudo que você faz relacionado às questões sustentáveis, as questões que são fundamentais para o nosso negócio, elas nos levam a ter um resultado econômico mais importante. E a gente estava falando, quando a gente entrou nessa questão dos princípios da organização, a importância que a gente dá para os nossos colaboradores e a política de RH que a gente imprime aqui dentro da empresa, onde a gente começa sempre com a descrição de cargo, né, das pessoas. Os treinamentos são fundamentais quando essas pessoas entram aqui dentro da empresa. Então, tem todo um programa de treinamento que é dado para cada tipo de profissional que entra aqui, né, para elas, inclusive, se ajustar à nossa organização, né? Mas é muito importante, além disso, a gente fazer com que as pessoas entendam que elas vão ser recompensadas se elas desempenharem adequadamente as suas funções. E são recompensadas de que forma? Através do nosso plano de carreira. O nosso plano de carreira, ele começa com as pessoas que entram. Então, a gente tem uma terminologia muito simples de se explicar, inclusive, para o nosso colaborador. Elas entram estão iniciando na empresa, então, no plano de carreira, começa com inicial, vai para o básico, quando ela passa a conhecer todas as coisas básicas da função dela. Quando ela, da básica, ela já passou para um nível mais acima, ela passa a ser avançada, e quando ela entende plenamente tudo sobre a atividade dela, e ela tem um papel de liderança dentro do grupo, ela pode chegar ao pleno. O pleno, na verdade, todas as pessoas que chegam no pleno, elas viram futuros gerentes, né? O mais importante nesse plano de carreira, que há um benefício em cada estágio. Cada vez que você muda do estágio para outro, você muda também no seu nível salarial, né? Uma diferença já de 10% de diferença entre um iniciante e um básico, mais 10 em relação ao básico para o avançado, mais 10 em relação ao pleno. E assim, entre um iniciante e um pleno, as diferenças salariais chegam a mais de 40%, para uma mesma função. Então, isso vira a grande cenourinha para todo mundo, né, crescer dentro da empresa. Você sabe que, se você desempenhar bem o seu trabalho dentro da empresa, você pode crescer, inclusive financeiramente, né? Então, tudo isso leva a você formar pessoas da melhor maneira
possível, né? E também a gente tem um outro fator que a gente faz aqui, é a questão da distribuição de lucro. Se a empresa dá lucro, nós podemos repartir um percentual desse lucro para todo mundo. Se a empresa não der lucro, todo mundo também não vai ter essa participação. Então, com isso, a gente incentiva as pessoas a buscarem maneiras de a gente ter um custo fixo menor e uma lucratividade maior, né? Além do que, a gente incentiva muito aqui a questão do caixinha. É aquela coisa voluntária que os turistas têm de deixar alguma contribuição para os colaboradores. E essa contribuição para os colaboradores sempre é feita da seguinte forma: qualquer um que quer deixar 5%, 10% espontaneamente, quando estão deixando o nosso local, né, eles podem fazer essa contribuição, só que eles preenchem um formulário, onde a gente tem a divisão de setores. Por exemplo, o setor de hotel, as camareiras, você tem os garçons, tem as cozinheiras, tem os condutores que estão na área de atividades de aventura, tem os recreacionistas que estão na área de atividades recreativas. Então, a gente tem os vários setores, né? E a única coisa que a gente pede para as pessoas é que deem uma avaliação que começa com ótimo, bom, regular e ruim. 4 níveis. As equipes que recebem o nível ótimo, elas têm uma fórmula, um peso 2 dentro desse caixinha. Ela recebe o dobro de quem recebeu o bom. E quem recebeu o regular e ruim perde o seu percentual no caixinha, e que é revertido para os 2 primeiros na proporção de 2:1. Ou seja, todo cliente que der alguma coisa a mais, que é o caixinha, para o nosso colaborador, ele também está classificando os nossos colaboradores, né? E estão premiando de acordo com o sentimento que o cliente teve, né, ao ser recebido dentro da empresa, né? Aqueles que trataram melhor, aqueles que... O nosso cliente, ele vira quase que um fiscal nosso, né? Dizendo exatamente quais são as equipes que estão atendendo de maneira ótima, de bom, e também as equipes que não estão sendo tão eficientes assim. É uma excelente maneira de, inclusive, da gente estar dizendo para o nosso colaborador que quem está avaliando ele não é a empresa, quem está avaliando ele é o cliente, né? E ele vai ser também recompensado pelo nosso cliente, né, financeiramente falando, né? E os caixinhas aqui médios da empresa vão de R$300 até R$800 por mês, né? São caixinhas muito significativas, né? É interessante quando você estimula os clientes a premiarem os nossos colaboradores, há uma resposta extremamente significativa para isso, né? As pessoas que são bem atendidas, elas gostam de recompensar esse trabalho bem feito pelas pessoas, né? Então, e quando isso é feito de maneira ordenada, traz resultados muito interessantes para a própria organização, né? Porque além de as pessoas terem salários fixos, elas têm salários variáveis, né? Que são os variáveis, são exatamente esses que são na participação de lucro, na avaliação do cliente e assim por diante, né? Então, trabalhar os colaboradores foi fundamental também nesse período de pandemia, porque quando você tem uma equipe engajada dentro da empresa, ela também te ajuda a buscar soluções as melhores possíveis para cada momento difícil que a gente vive dentro da empresa. E, sem dúvida alguma, o Covid nos trouxe uma situação inusitada, uma situação que jamais a gente imaginava que poderia ter,
Foi imaginável, por mais que a gente quisesse imaginar uma situação complicada a ser vivida, a gente não imaginaria essa situação do Covid nas nossas vidas, né? E com o Covid, nós tivemos que trabalhar muito para poder ajustar a empresa à crise, né? Esse é o grande desafio de qualquer empreendimento. E nós que trabalhamos com turismo rural, quer dizer, a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente teve que retrabalhar a questão da recepção dos hóspedes, porque protocolos foram criados, nós ajudamos, inclusive, a criar protocolos, né? Onde a chegada do hóspede, o encaminhamento desse hóspede precisou ter um protocolo, né? A limpeza e higienização de todas as coisas que a gente faz, né? A questão da alimentação, teve que se criar uma nova forma de se apresentar e de as pessoas se autosservirem, né? Na parte de alimentação, porque a gente trabalhava com self-service, né? As atividades de recreação, de aventura, de turismo rural, teve que ser adaptada, né? Mas quando a gente já trabalhava, por exemplo, cavalgada, a pessoa com deficiência, você sabe que um tetraplégico hoje anda a cavalo, porque nós temos celas com encosto e cinto de segurança. E o cavalo é colocado numa espécie de um buraco, né? Onde você trabalha com a pessoa com deficiência, né? Que a gente tira de uma cadeira de rodas, as costas do cavalo ficam quase no nível do chão, porque o cavalo entrou dentro de num lugar mais profundo. Então, você coloca uma pessoa com deficiência em cima do cavalo com uma facilidade enorme. E para as pessoas, por exemplo, para idosos, isso melhorou muito, porque às vezes idosos têm dificuldade de subir no cavalo, assim como às vezes as crianças têm dificuldade de subir no cavalo. Mas na pandemia é interessante, a gente não podia tocar muito nas pessoas, né? E com isso, esse sistema que a gente já usava para a pessoa com deficiência foi extremamente eficiente nesse momento, porque as pessoas conseguem subir do cavalo sem precisar ajudá-la, né? Nesse sistema que a gente já tinha aqui implantado, né? Lógico que a higienização, por exemplo, a gente usa o Tropical Q, que é um produto muito usado em quase tudo. Aqui a gente teve que usar alguns produtos que são muito usados em hospitais para desinfecção contra vírus, bactéria, né? Nos hospitais, a gente passou a ter que usar a cada pessoa que ia utilizar uma cela, nós tivemos que começar a desinfectar as celas. Toda a nossa cavalgada e todas as atividades de aventura nossas são certificadas pela ISO. Portanto, todos têm que usar capacete. Os capacetes também têm que ser desinfectados, né? Então, a gente já tinha uma série de procedimentos de orientação, como a gente é certificado, que a gente já usava. Foi só acrescentar a essas orientações as orientações sanitárias, né? Eu estou citando a questão da cavalgada, mas tem a charrete, nós temos troles, nós não podemos mais misturar famílias dentro do trole, né? Por quê? Porque você está misturando pessoas, né, de diferentes origens, quer dizer, uma pode ter a Covid e outra pode não ter, então você não pode pôr junto. Assim como o passeio de trator pela fazenda, nós tivemos que, em cada linha da carreta do trator, né, só colocar pessoas da mesma família e as demais pessoas distanciadas dessas, né, para que a gente não facilitasse em termos de contaminação das pessoas. É lógico que todos esses procedimentos do álcool, o álcool gel tem tudo quanto é lugar, tem álcool gel, né? Todas as pessoas, nós somos extremamente rigorosas em questão de máscara, porque a gente sabe que a máscara é fundamental nesse processo todo de contaminação, né? Então, a gente não permite nem colaboradores, nem que os nossos clientes fiquem um momento sequer sem a máscara, a não ser nos momentos de alimentação, né? Então, tudo isso foi feito com bastante rigor dentro do nosso processo.
É lógico que esses novos programas também trouxeram não só algumas dificuldades, mas trouxeram alguns aumentos de custo. Isso, sem dúvida alguma, a gente teve que administrar a questão de aumento de custos nas nossas operações, né? Mas, e aí é a compensação que a gente tem que buscar. A compensação está onde? Na maior produtividade das pessoas. No menor desperdício das coisas que a gente utiliza, principalmente alimentos, né? A gente teve que buscar e listar uma lista muito grande, né, de itens relacionados à redução de custos. Nós tivemos que resselecionar os nossos fornecedores, né? Nós tivemos que investir um pouco na parte de assessorias, que são extremamente importantes para nos ajudar a tomar a decisão certa em cada coisa que a gente faz. Às vezes a gente entende que a assessoria pode ser um custo, mas a gente tem que entender que a assessoria, muitas vezes, nos dando boas ideias, as assessorias são fundamentais para a redução de custos. E assessorias, quando a gente diz, não precisa ser só as pagas. Nós temos assessorias fundamentais aonde? E super importantes. Assessorias vindo de Sebrae, Senac, Senar. Aí a gente tem que buscar os parceiros adequados para esses momentos, né? E a gente não tem que se sentir constrangido de exigir desses setores as assessorias necessárias, porque quem, na verdade, paga todo esse pessoal somos nós mesmos, né? É dos nossos impostos que vêm as receitas desses setores, né? Sebrae e todo o Sistema S vem dos impostos, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que buscar realmente isso. E outra coisa que foi fundamental aqui em Socorro e foi fundamental para os nossos negócios, a gente estar associado ao Conselho Municipal de Turismo, a gente tem uma associação que nos norteia, que é a Astur, Associação de Turismo de Socorro, a associação o Contur de Bueno Brandão, que a gente trabalha também com eles, né? A gente estar ligado a associações que são fundamentais para nos auxiliar na busca de soluções que a gente precisa em momentos difíceis. O turismo rural consciente, que é esse agrupamento, esse coletivo que se formou, ele se torna fundamental para a gente buscar soluções e compartilhar soluções. Porque se hoje eu estou tendo essa oportunidade de passar algumas ideias para vocês, mas eu não estou deixando em momento nenhum de buscar ideias novas, ideias boas, que vocês também estão introduzindo dentro desse coletivo, né? Então, o associativismo, nesse momento, ele se torna fundamental para os nossos negócios. Sem o associativismo, provavelmente a gente vai bater muito a cabeça e vai ter muito mais dificuldade de encontrar boas soluções, né? Linus Pauling sempre diz o seguinte, né? A gente vê aí pessoas que foram eminentes no passado, né? Ele diz que para ter boas ideias tem que ter muitas ideias, né? E para ter muitas ideias a gente tem que estar contactando muitas pessoas, e muitas pessoas a gente faz contato através do associativismo, é onde a gente vai buscar ideias. Então, às vezes a gente acha que despender algum tempo em reunião é uma perda de tempo. Eu entendo exatamente o contrário.
Em cada reunião que eu participo, eu tiro um monte de ideias e soluções para os meus negócios. Então, a gente tem que participar. A nossa participação no coletivo, ela tem que ser efetiva, porque há uma troca fundamental para que a gente tenha soluções adequadas em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo, né? Então, nós, por exemplo, tivemos que, nesse momento complicado, nós tivemos que buscar muitas soluções no mercado, a gente teve que discutir muito internamente, né? Então, foram muitas coisas que a gente teve que fazer para que a gente pudesse enfrentar todas essas dificuldades advindas do Covid-19, né? Então, eu até gostaria de dizer para vocês que a gente tem o maior prazer de compartilhar coisas e resultados que a gente teve, né, após enfrentar tanto problema como foi esse problema do Covid, né? Então, a gente deixa para vocês as portas abertas, né? Tanto através de uma comunicação virtual, ou uma comunicação, ou uma visita que queiram fazer técnica aos nossos locais, a gente teria o maior prazer de recebê-los todos, principalmente porque a gente entende que esse grupo do turismo rural consciente, né, ele é um grupo hoje que consegue reunir as pessoas que se dedicam a esse segmento de turismo rural, né, e está fazendo com que essas pessoas consigam se comunicar a uma distância enorme. Nós, hoje, estamos conseguindo comunicar com gente do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, centro-oeste e assim por diante, quer dizer, de uma maneira muito mais fácil, porque a nossa comunicação, nesse momento de pandemia, se tornou muito mais viável também através dessa forma que a gente está usando hoje, né? A comunicação virtual. As nossas reuniões a longa distância não precisam mais ser presenciais, elas podem ser virtuais. Isso é uma mudança significativa na nossa maneira de trabalhar as coisas, né? E a gente teve, quem não tinha essa facilidade de se comunicar e, inclusive, buscar o cliente de maneira, né, virtual, agora teve que fazer isso obrigatoriamente, né? Então, é uma coisa que também as dificuldades nos trouxeram ou nos forçaram a ter conhecimentos diferentes do que a gente tinha anteriormente, né? E a gente teve que se adaptar a essa nova situação, essa nova era, né? Hoje, com certeza, nós vamos poder dizer que os nossos negócios são diferentes antes do Covid e depois do Covid, né? Grandes mudanças ocorreram e nós tivemos que se adaptar a essas mudanças, que são fundamentais para que a gente continue sobrevivendo dentro da competitividade que a gente tem hoje, né, dentro do turismo no país. O fato da gente aqui, por exemplo, estar muito próximo a São Paulo, 130 quilômetros de São Paulo, 110 de Campinas, nós estamos do Vale do Paraíba, 140 quilômetros, e hoje o interior, por exemplo, de São Paulo, com grandes cidades como Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba, etc., tal, são grandes centros emissores de turismo, né? A gente sabe que esse ano vai ser um ano que dificilmente as pessoas vão conseguir viajar para o exterior. E a gente já tinha um público bastante grande no Brasil viajando para o exterior. E o que muda para todos nós do turismo rural essa situação?
de estar tendo agora que conviver com pessoas que estavam viajando para o exterior, né? E pessoas de um maior nível que também viajavam aqui para o Brasil, para alguns lugares um pouco mais sofisticados, né? O nosso público aqui dos nossos 4 locais, ele mudou um pouco. Nós começamos a receber um público mais sofisticado, um público que já viaja para outros locais. E o que a gente tem notado é o seguinte: quem trabalha com turismo rural e quer aproveitar esse público tem que se estruturar melhor, tem que ter um treinamento maior, nós temos que criar condições para que a gente atenda de maneira mais adequada, inclusive, esse público, e a gente consiga conquistar ele. Porque se existe um grande problema, a pandemia, de um lado, está acontecendo uma outra coisa. Muita gente que não sabia que o Brasil tinha tanta coisa bonita para se ver e não conhecia muito bem o turismo brasileiro, agora está tendo que conhecer na marra, porque eles não estão tendo outra opção. E a gente do turismo rural, tem que aproveitar essa grande oportunidade que o problema nos trouxe, né? A oportunidade de receber bem esse turista mais sofisticado, né? Porque esse turista mais sofisticado também é o turista que tem mais dinheiro, que pode gastar mais nos nossos negócios, né? E a gente tem que estar preparado exatamente para recebê-los, né? E isso se faz através de treinamentos, né? Nós temos que buscar treinamentos, e os treinamentos são isso que a gente talvez até está fazendo agora, né? Conversando com todos vocês. Não deixa de ser um treinamento, a gente trocar informações, entender como os nossos parceiros estão agindo e a gente, com esse aprendizado, aplicar nos nossos negócios, né? Então, a gente precisa melhorar os nossos procedimentos internos, né? Então, e os procedimentos, né, requerem reavaliação e adequação, né, de todos os nossos procedimentos internos, né, que a gente tinha em relação à higienização e sanidade. Eu acho que tem muitas coisas que a gente está fazendo agora, devido ao Covid, mas que devem permanecer por um longo período nos nossos negócios, né? A gente vem aprendendo que a questão sanitária ela vai fazer parte, porque não é só o Covid que traz problemas, né? A gente está aprendendo que se a gente tomar uma série de precauções sanitárias, a gente evita também até a gripe comum. A gripe comum, ela não tem nem aparecido. Por quê? Porque a gente tem tomado mais cuidados sanitários, né? Você vê que tem reflexo em outras coisas, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que realmente reavaliar tudo que a gente faz, os produtos químicos que a gente usa, os procedimentos na manipulação de alimentos, os procedimentos em relação aos nossos clientes, e a gente tem que se profissionalizar mais agora diante do mercado, né? A competitividade cada vez vai ser maior, nós temos que estar pensando num sistema de gestão eficiente para a nossa empresa, né? E quando a gente fala um sistema de gestão, nos remete a uma coisa, né? Há assim, uma adesão muito pequena no Brasil em relação às certificações. As certificações que a gente pode ter em vários segmentos, certificações tanto em gestão, em acessibilidade, em sistema de gestão de segurança, todas essas certificações hoje que existem no Brasil, né, a gente precisa começar a estar pensando em aderir a essas certificações, porque atrás da certificação tem todas as normas de operação. E se a gente consegue trabalhar com normas, a gente vai melhorar todo o profissionalismo
da nossa empresa, né? Gestão requer uma coisa fundamental, né? Nós temos que trabalhar todos os processos dentro da empresa, os processos ligados a cada um dos nossos setores. Cada setor, o setor de recepção tem que ter um processo, cada atividade que a gente opera tem que ter processos, cada função tem que ter um processo, né? A camareira, você tem que ter todo um processo, um checklist de tudo que ela tem que fazer, né? E tudo isso, os processos facilitam tremendamente a nossa vida. E os processos, inclusive, facilitam principalmente o gerenciamento, a gestão do nosso negócio, né? Então, são coisas que nós acreditamos muito que são fundamentais serem implantadas nos nossos negócios a partir de agora, né? Então, eu acho que as empresas que sobreviveram dentro desse novo contexto, né, são aquelas empresas que conseguirem fazer isso que a gente vem fazendo. E hoje a gente pode dizer para todos vocês que, fazendo as coisas certas, o teu negócio vai dar certo, né? Se a gente seguir todos esses procedimentos e eu posso dizer na prática, porque nós estamos conseguindo sobreviver e dar certo, porque a gente implementou tudo isso. Com certeza, se a gente não tivesse implementado tudo que a gente implementou diante desse desafio enorme que foi o Covid, né, provavelmente as nossas empresas teriam já fechado e a gente teria que buscar uma outra opção nas nossas vidas. Então, eu espero que, com essa troca de ideias que a gente está tendo com vocês, né, a gente possa ter levado a todos um pouco mais de conhecimento sobre como enfrentar uma crise desse nível que a gente está enfrentando, né? Eu agradeço muito a atenção de todos, né? E, logicamente, a gente, como eu falei já no meio da minha apresentação, eu ficaria muito feliz de estar podendo compartilhar, trocar ideias com todos e também recebê-los aqui nos nossos negócios o dia que vocês quiserem, né? Nós ficamos ao inteiro disposição dos colegas, né? Até porque nós somos colegas, membros desse grande objetivo dentro do turismo rural, que é o turismo rural consciente. Sem essa consciência de que a gente tem que ter sobre os vários fatores ligados à sustentabilidade, a gente realmente vai ter dificuldade daqui para frente de fazer o nosso negócio dar certo. Eu gostaria de agradecer muito a Andréia de estar me convidando aqui para passar essas informações para vocês e para a gente estar conversando com vocês, né? Eu espero que a gente tenha atendido a expectativa dessa primeira conversa e eu acho que a gente, unidos, nós podemos dar muito mais certo do que a gente querer tocar os nossos negócios de uma maneira individualista. Então, vamos em frente e vamos defender o coletivo através do turismo rural consciente. Obrigado para todos.